Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende da hora que você vai ver ou ouvir esse vídeo. Carlos Oliveira aqui do seu canal Dicas com Carlos Oliveira. Pessoal, eu estava pensando em um versículo bíblico que Jesus falou aos discípulos: pedi e dá-se-vos-á, buscai e acharei, batei e abri-se-vos-á. Então tem três palavras bem interessantes nesse versículo: pedir, buscar e bater. E tem uma quarta palavra que eu vou falar dela ao final, que é muito, mas muito importante que nós coloquemos muita atenção nela. Então, se você tiver com o que anotar, talvez até no seu próprio celular, ou escrever em algum lugar: pedir, buscar, bater, e aguarda a quarta palavra para o final. Pessoal, em relação a pedir, quando uma criança nasce, como ela não sabe falar, qual é a forma que ela pede quando está com fome? Geralmente chorando. Ela chora porque tem fome. Se no caso a mãe der de mamar para essa criança e ela continuar chorando, se ela continuar chorando, possa ser que ela precise ser limpa. Ela urinou e a mãe tem que limpar. É a forma que a criança tem para pedir que seja limpa. E se essa criança continua chorando, possivelmente ela está sentindo alguma dor de cólica ou algo assim. Então é a forma dessa criança pedir. Então todos nós nascemos já com esse instinto de pedir. Agora, são todas as pessoas que gostam de pedir favor, pedir que alguém faça algo? Não. Geralmente, quando crescemos, passamos a ter essa dificuldade de pedir. Agora, se Jesus ensinou que devemos pedir, claro que nós devemos pedir, mas pedir a pessoa certa, a pessoa indicada, que seria também ao próprio Deus. Então, pedir é importante, sim, é importante pedir, mas uma vez pedir sempre a pessoa certa, no caso, Deus. Agora vamos à segunda palavra, que é buscar. Buscar seria muito interessante que nós analisemos isso, que no sentido de busca, quando já crescemos, queremos buscar qual é a carreira que devemos estudar, queremos buscar a metade laranja, quem é aquela ou aquele que vai ser o esposo ou esposa, a busca de comprar um veículo, qual o veículo que você quer comprar, qual a marca, a busca de uma casa para comprar, e a vida em si é de busca. Eu lembro que quando eu tinha 9 a 10 anos de idade, estou falando de 50 anos atrás, não precisa fazer a conta, eu tenho 60 anos de idade. Em Elísio Medrado, que eu gosto de chamar Paraíso, Elísio Medrado, havia um senhor que ele era que ele não podia caminhar. Eu sempre esqueço a palavra certa: paraplégico, creio que é a palavra correta. E ele andava em cadeira de roda e ele tinha uma quitanda. Para quem não sabe o que é uma quitanda, era uma venda onde você comprava suas coisas. Era um mercado de compras das cidades pequenas. Aquelas quitandinhas, aquelas vendas peculiares que nós na cidade de interior tínhamos. Eu não sei se o nome dele era Senhor Antônio, Seu Antônio, não lembro mais o nome dele. Talvez se Ronivon
esse amigo aí de Elísio Medrado, que ele sempre escuta nosso vídeo, se estiver ouvindo, possa lembrar quem era. Ele não andava, ele tinha dificuldade, mas ele vinha se arrastando e atendia todo mundo de maneira muito simpática. O que é que eu quero falar dele? Um certo dia ele perdeu a chave da casa dele, a chave da venda. E ali em Elísio Medrado tem um campo de futebol e na parte de trás havia um plantio de mandiocas, plantios de batatas. E ele pediu para que nós o ajudássemos a buscar, a procurar a chave dele. Mas sinceramente, perder uma chave dentro de um plantio de batata, se você conhece plantio de batata, que é cheio de folhas, era muito difícil. E eu lembro que ele prometeu dar 5 cruzeiros. Olha só, a moeda naquele tempo, né? Estamos falando de 1974, aproximadamente. A moeda no Brasil era o cruzeiro. Depois passou a ser cruzeiro novo e cruzado, e vai cruzando de um para outro e continua perdendo valor. Mas vamos lá. Ele pediu para que nós buscássemos e ele daria 5 cruzeiros para quem achasse aquela chave. Olha, éramos uns 4 ou 5 amigos e começamos a buscar essa chave como louco. Passamos quase toda uma manhã procurando a chave e ninguém encontrava. Chegou um momento que nós perguntamos a ele se realmente ele havia perdido essa chave ali. E ele disse que tinha certeza que perdeu foi ali e que precisava achar a chave dele. A verdade é que todo mundo desistiu e eu fui o único que não desisti, porque eu queria ganhar aqueles 5 cruzeiros. E todo mundo, os amigos, os colegas foram embora e eu continuei ali procurando a chave. E por incrível que possa parecer, uns 10 ou 15 minutos depois, eu encontrei aquela chave. Busquei até que achei. Então, o que é que eu quero dizer com isso? A vida é uma vida de busca. Sempre devemos estar na busca de algo melhor, na busca de conquistar as coisas boas. A vida é feita de busca. Então, pedir, buscar e bater, tocar. Nesse versículo, essa palavra é muito importante porque ela conta algumas parábolas de uma pessoa que chega na porta de alguém de madrugada, batendo e incomodando até que a pessoa abriu e teve que fazer o favor que ela estava pedindo. Então, é sumamente importante que nós aprendamos a bater as portas. Bater, insistir, porque ela vai se abrir. Tem um ditado popular que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E esse ditado é bem interessante. Então, nós temos que bater, insistir, e as portas, elas vão se abrir. Se você está batendo com insistência, com confiança, com fé, com esperança, as portas, elas se abrem. Pode estar fechada como for, mas elas vão se abrir. Se a Bíblia ensina que ela abre, é porque abre mesmo. Então, pedir, buscar, bater e abrir-se-vos-á. Agora, a quarta palavra. É importante pedir? Sim. É importante buscar? Sim. É importante bater? Sim. Mas a quarta palavra é a mais importante de todas.
não é que ela esteja totalmente ligada ao versículo que eu acabo de falar, mas está em toda a Bíblia. E inclusive o próprio Deus a utilizou para criar todas as coisas. Que palavra é essa, Senhor Carlos? Decretar, declarar. Talvez nós não tenhamos, talvez nós não tenhamos o entendimento completo de o que é declarar, decretar com nossa palavra, com nossa boca. Se nós realmente começamos a declarar as coisas para as nossas vidas, elas vão acontecer. O mundo foi criado por decretos, pela palavra que Deus falou. Haja luz e houve luz. Haja água e houve água. Haja. Decretar, declarar com sua boca. A sua boca é o instrumento que Deus deixou para que você possa criar as coisas, fazer as coisas acontecerem para você, para mim, para você, para todos nós. O que é que nós devemos declarar? Declarar uma boa saúde, declarar bons pensamentos. Quando vem à nossa cabeça, só declaramos, só fazemos ele tornar-se lei quando nós falamos. Então, declare, decrete com a sua boca, decrete para as suas finanças, decrete a boa saúde para o seu familiar que esteja enfermo. Declare com a sua boca, decrete com sua boca, faça criar leis através da sua palavra. Antigamente, os documentos eram feitos com a palavra. A palavra era o mais importante documento. Tanto é assim que os patriarcas, os profetas, eles utilizavam o poder da palavra, o poder da declaração. Então, o que nós estamos declarando para nós mesmos? Quais são as declarações que você está fazendo valer no mundo atual através do que você fala? Acontece que muitas vezes usamos esses decretos apenas para maldizer, para amaldiçoar. Então, passemos a utilizar o poder de declarar, de decretar. Diga: nesse dia eu declaro, eu decreto que esse dia é um dia abençoado. Nesse dia eu declaro, eu decreto que tenho saúde. Nesse dia eu declaro, eu decreto que estou alegre, que estou feliz. Nesse dia eu declaro, eu decreto que as finanças, os recursos estão vindo a mim de maneira natural, abundante e fluente. Está fluindo. Vamos declarar, vamos decretar e as coisas vão começar a acontecer. Pedir é bom, bater é bom, buscar é bom, decretar, declarar é muito melhor. É o documento que Deus, é a caneta que Deus colocou nos nossos lábios para que nós possamos criar essas leis e elas fazerem acontecer. Observe bem, quando Jesus ensinou aos discípulos a expulsar os demônios, ele não mandou tocar nas pessoas para os demônios saírem. Não, ele mandou declarar, mandou ordenar. Então, ordene hoje. Ah, estou me lembrando de algo aqui. Quando ele ensinou aos discípulos o seguinte: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, direis a esse monte. Qual monte? O monte pode ser um monte de problema, um monte de dívida. Eu não sei qual é o monte seu. Os meus eu sei.
Mas Jesus estava falando aos discípulos: se vocês tiverem fé, vocês podem dizer a esse monte: traspasse daqui para lá. Então, veja o poder que tem a palavra, a declaração. Tudo podemos conquistar através disso aqui, de nossos lábios, de nossas palavras, se elas são declaradas da maneira correta, da maneira certa. Então, nesse dia, eu espero que você e eu possamos começar a declarar as coisas acontecerem. Se estiver chovendo e você está precisando que possa estiar, declare. Você tem poder na sua palavra. Josué não ordenou que o sol parasse e o sol parou? Se ele pôde fazer, nós podemos fazer se utilizamos a fé. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe, e a partir de hoje eu quero viver declarando. Eu declaro a bênção fluindo para a minha vida, para a minha família, para a nossa vida, para a nossa família, para o meu filho, para nossos filhos, para nossos netos, se você tem neto, e se não tem, para a geração que Deus vai te dar. Deus te abençoe e um bom dia. E lembre de deixar um like, um gostei, compartilhar para outras pessoas, e espero que essa palavra tenha sido de bênção para a sua vida, porque para mim eu declaro que é totalmente de bênção. Eu estou falando para vocês, mas é como se eu estivesse falando para mim mesmo. Vamos declarar, vamos decretar.